Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Olá, seja bem-vindo ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. O Clipcast está disponível no YouTube e também no Spotify, então não se esqueça de se inscrever no canal ou de nos seguir lá no Spotify, para não perder nenhum episódio. Eu sou Camila Jouras, eu sou coordenadora de pré-vendas aqui da Clip, e serei a host desse episódio. E o Clipcast é uma produção da Clip Escola, a agenda digital que vem ajudando mais de 2.000 escolas a simplificarem e organizar a sua comunicação com as famílias. E o tema de hoje é um tema bem provocador para a gente conversar, é sobre aprendizagem autodirigida, né? Como a gente forma alunos protagonistas. E como convidado eu tenho o Alex Bretas, que é pesquisador, escritor e também uma das principais vozes sobre aprendizado autodirigido no Brasil. Então é uma honra, Alex, te receber aqui no nosso Clipcast. Seja bem-vindo para a gente poder tocar essa conversa. Eu que agradeço, Camila. Obrigado pelo convite. Imagina. Alex, vamos começar me contando um pouquinho, eu quero saber um pouquinho do teu histórico aí, como é que você se interessou por esse tema, né? Como que você chegou na aprendizagem autodirigida e por que que isso hoje faz parte da tua vida aí, da tua jornada, né? Então, a aprendizagem autodirigida sempre foi uma coisa presente na minha vida, só que eu não dava esse nome, porque eu não sabia que esse conceito existia. Mas desde menino, eu sou mineiro, sou do interior de Minas, e desde menino eu gostava muito de estudar coisas que não estavam no currículo da escola, e vindo de uma família de professoras, né, que também foi uma influência importante. Minha mãe é professora, minha mãe me deu aula em 2 ocasiões, né, na quinta série, na sétima série. Existia uma pressão para tirar nota boa na escola, mas ao mesmo tempo eu conseguia fugir disso, investigando outros temas, né, que eu gostava. Eu gostava de filosofia, eu gostava de entender sobre religiões, eu gostava de canto, técnica vocal. Hoje eu canto, né, nada demais, mas gosto de cantar. E essas coisas eu queria aprender e não tinha na escola. Então eu fui dar um jeito de aprender sobre isso. Na época, eu sou um millennial, né, eu nasci na década de 90, tenho 34 anos hoje. Então eu peguei os primórdios da internet, né, esse fenômeno maluco, né, de quando era em conexão de escada, e era a época do Orkut. Eu adorava entrar no Orkut, aí tinha as comunidades do Orkut, onde eu estudava esses temas, então eu conseguia aproveitar bastante isso. Mas na época eu não sabia que isso era uma maneira de se encarar a educação, né? Depois que aí me formei na faculdade, mudei de cidade, enfim, toda uma reviravolta de vida, tornei uma pessoa adulta, eu comecei a entender e aí realmente querer escarafunchar mesmo, investigar esse tema mais a fundo. Comecei a entender que não é só não é sobre autodidata, o autodidatismo, né? A gente fica muito nessa ideia do autodidata quando pensa em aprendizagem autodirigida, entendendo que então aprender assim é aprender sozinho, né? A pessoa que vai lá, ela aprende sozinha, ela vai no YouTube, assiste um vídeo, ela, enfim, é claro que isso está disponível também, hoje mais do que nunca, né, com as ferramentas que a gente tem, digitais e tudo mais, mas o aprendiz autodirigido, a pessoa que aprende dessa forma, é muito mais do que aprender sozinho, né? Na verdade, não dá para a gente aprender nada sozinho, porque quando a gente aprende a partir de um vídeo no YouTube, né, alguém gravou esse vídeo. Se a gente lê um livro, alguém escreveu. Então, todo o aprendizado se dá em relação, né? Mas essa pessoa aprendiz autodirigida, que vem sendo um dos materiais de investigação meus ao longo dos últimos anos, é uma pessoa que adota determinadas condutas de vida. E uma dessas condutas é justamente você buscar outras pessoas para aprender ativamente, né? É o que eu venho fazendo ao longo do tempo e estudando também como que eu posso apoiar outras pessoas a fazer isso. Legal. Uma das perguntas que eu ia te fazer é exatamente essa, né, que você trouxe então aprender sozinho, né? O que é a aprendizagem autodirigida, né? Então, quando eu fui ouvir até coisas que você já produziu, né, eu vi que você participou de uma palestra na BET também, então fui ouvir as tuas palestras, você traz muito esse conceito do que é meio que
parece que as pessoas ainda não entendem muito bem o que é aprendizagem dirigida, assim, essa é a percepção que eu tenho. É isso mesmo? O que realmente difere a aprendizagem autodirigida de esse aprendizado, né, que você está falando de aprender sozinho, ou de, por exemplo, outras metodologias que a gente tem, por exemplo, uma metodologia ativa, né, de a gente buscar outras coisas que já tem na escola, por exemplo. O que se difere, né? O que você diria que só essa metodologia, né, só o aprendizagem autodirigida tem, em especial, assim? Então, vamos lá. Para dar essa resposta, primeiro a gente precisa dar uma lente de aumento em alguns conceitos, né? A primeira coisa é o que é aprender. Aprendizado é um fenômeno da vida, né? Não é um fenômeno circunscrito aos seres humanos, né? A humanidade é um fenômeno da vida do planeta. Nós, seres humanos, a gente se baseia na capacidade de aprendizado de uma maneira muito enfática. Nossa espécie faz isso, né? Tanto é que, dentre os mamíferos, nós temos a maior infância de todas, né? Nós temos o maior período, né, dentro das nossas histórias, das nossas biografias de vida, em que a gente passa se preparando para finalizar o nosso processo, ou finalizar, enfim, né? Nunca finaliza, né? Mas finalizar nosso processo cognitivo do ponto de vista biológico, né? A gente tem o cérebro mais plástico de tudo. A criança, ela nasce já com esse impulso da curiosidade muito ativo, né? Tem um experimento muito legal para fazer com criança, bebezinha, assim. Uma das coisas que faz a criança parar de amamentar, né, quando ela está no peito, quando ela está se alimentando, muitas vezes, é quando ela vê algum estímulo novo no ambiente dela. E ela para, e ela começa a ficar curiosa, ela começa a querer entender, querer escarafunchar a sua própria realidade. Isso é uma evidência de que esse estímulo, esse impulso da curiosidade, de se haver com o desconhecido, é algo que está dentro de nós desde sempre, né? Então, aprender é isso. E o aprender é algo que acontece desse jeito, através dessa relação com a realidade, né? O que a gente tem em relação ao que eu chamo de educação tradicional, ou ao processo de escolarização que a gente foi vivendo ao longo dos séculos, né, como planeta, como mundo, são metodologias de ensino. Então, é importante diferenciar o ensino e a aprendizagem. O ensino é algo que talvez possa apoiar o aprendizado de alguém, mas não pode ser confundido com o próprio aprendizado em si, né? Porque a pessoa, ela aprende por si mesma, ela descobre por si mesma em contato com o seu meio, em interação com o meio. E aí a gente olha para esse cenário que a gente tem de educação tradicional, que, na minha opinião, vocês lidam, né? Vocês lidam com escolas o tempo inteiro, imagino que devam ter as reflexões em relação a isso. Eu considero um cenário tenebroso. Assim. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer. Basicamente, a gente precisa reinventar essa paisagem educacional tradicional do zero, de ponta cabeça, para a gente conseguir criar as melhores condições para as crianças, adolescentes, enfim, todo mundo que está ali dentro da escola, conseguir criar essa musculatura do aprendizado autodirigido, desse aprendizado por conta própria, dessa aprendizagem em comunidade, nas relações, de uma maneira horizontalizada, né, e não verticalizada, porque existe todo um aparato criado historicamente, né, ao longo da história da escolarização, que são aparatos de poder. O aparato do ensino tradicional, tudo que a gente conhece, né, e a gente sabe o que é uma aula de 50 minutos, depois outra aula, depois outra aula, depois outra aula, recreio de 15 minutos, não pode correr, tem que andar, enfim, tem toda uma cultura material e simbólica que afeta as crianças no sentido de discipliná-las, domesticá-las, né? A partir de dinâmica de comando e controle. Isso é profundamente prejudicial para o aprendizado autodirigido surgir. Porque quando a gente fica muito tempo
cultura educacional, eu chamo ela de heterodirigida, né, que é o contrário de autodirigido. Autodirigido é você buscar por si mesmo, se dirigir em relação ao aprendizado. O hétero é o outro, né? Heterodirigido é alguma coisa que é dirigida por outra pessoa, por uma outra coisa. Então, quando a gente fica muito tempo nessa cultura educacional heterodirigida, o que é a realidade, né, para a grande maioria de nós, a gente vai ficando meio anestesiado, né? A gente vai ficando meio, a gente vai surrupiando essas possibilidades da gente aprender com os nossos próprios olhos. A gente vai esquecendo como é que faz isso. E aí a gente depois viramos pessoas adultas que a gente acha que a educação, o nosso desenvolvimento como pessoas, se reduz a fazer curso, né? Fazer um curso por ano, a fazer treinamento na empresa. A gente reduz, né? Um reducionismo enorme que a gente opera, e na minha opinião é porque a gente vem dessa herança desse sistema que eu não sou contra escolas, eu não acho que as escolas as escolas têm o seu lugar, por muitas razões, mas eu acho que as escolas precisam ser reinventadas. São grandes desafios, né? Que quem tá dentro da escola chega a dar um nervoso, né? São desafios bem difíceis, assim, e essa mudança é muito difícil, né? Mas quando você tá falando, eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo, tá? Dessa tua fala, vou começar por um ponto, mas depois eu quero voltar. O ponto que eu quero começar eu tenho uma filha de 3 anos, né? Então, assim, ela tá nessa fase que ela tá descobrindo tudo, ela tá aprendendo, né? Cada dia eu vejo que ela tá aprendendo uma coisa nova e diferente, e ela tá indo para a escola, né? E na escola tá recebendo, né, o que ela precisa estudar, o que ela precisa ver, muito mais nesse movimento. Como pais, né? Então vamos tirar só. Eu entendo que a escola tem um peso muito grande, eu entendo que tem, mas como pais, como que eu consigo ensinar isso para minha filha e como que eu consigo que ela também tenha esse aprendizado, né, autodirigido? Porque eu lembro, eu não me considero uma adulta que tenho essa curiosidade de buscar, né? Eu estudo por essa coisa, né? Eu preciso estudar, eu preciso fazer o curso. Eu sou uma adulta que eu diminuo, né? Como você falou. Mas eu tenho conhecidos e eu admiro quem tem essa curiosidade nata, que gosta de uma coisa e que vai atrás e que estuda. E eu acho isso lindo, mas são pouquíssimas pessoas que eu conheço que são assim, né? Como que eu trabalho isso na minha filha, por exemplo, uma criança de 3 anos, e eu consigo desenvolver nela essa aprendizagem? Eu costumo dizer que quando acontece de a gente ver alguém assim muito curioso, né, muito entusiasmado com as coisas, do conhecimento, da vida e tal, é quando o sistema deu errado, né? A gente vê alguém assim e fala, não, o sistema não conseguiu anestesiar essa pessoa, né? E eu também, acho que é um trabalho nosso, Camila, de uma vida inteira, sabe? A gente conseguir ir buscando essas maneiras da gente se desencaixotar, né? Isso vem em múltiplas frentes. Agora, quando a gente é pai, mãe, uma pessoa adulta responsável por uma criança, eu acho que tem uma coisa que talvez seja a coisa que a gente pode mais fazer para estimular a autodireção nas crianças. E essa coisa é a coisa que as crianças adoram fazer, brincar. Mas aí tem uma questão específica em relação à brincadeira, que tem um pesquisador americano, o Peter Gray, que é um cara que eu sigo bastante, que fala muito sobre esse tema da autodireção, educação livre, e ele é um psicólogo que bebe muito da antropologia, dos estudos de evolução humana, para tentar traçar um retrato de como que a gente, como espécie, né, como que a gente veio aprendendo ao longo dos séculos, milênios, né, e quais são as formas naturais, se é que a gente pode dizer assim, né, da nossa espécie aprender. E ele vai dizer o seguinte: se você olha para comunidades ancestrais humanas, e ainda existem algumas delas, né, algumas comunidades muito que conservam estilos de vida muito ancestrais, comunidades indígenas e tantas outras do mundo inteiro, e quando você vai ver resquícios arqueológicos de como que a gente produz a nossa cultura ao longo do tempo, existe muita evidência no sentido de que essas comunidades ancestrais, no que concerne à educação das suas crianças, né, das pessoas mais jovens ali daquela comunidade,
elas adotavam um paradigma extremamente autônomo, extremamente colaborativo nesse processo educacional. Elas não dispunham dessa ferramenta que a gente foi criar no século XVII, XVIII, e depois a gente foi massificar isso para o mundo inteiro, que a gente chama de escolarização. Eles não dispunham de ensino, de uma pessoa adulta explicando para a criança do que se trata uma coisa, e depois cobrando que ela reproduza exatamente o que esse adulto falou. Não existia nada disso. As crianças aprendiam brincando e exercendo tarefas dentro da comunidade, dentro daquilo que elas tinham capacidade para fazer, com ampla liberdade. A brincadeira, nesse contexto, e aí vai dizer o Peter Gray, é o fenômeno cultural, o fenômeno biológico que existiu e existe na nossa espécie, assim como existe também em outras espécies, para que a gente aprenda as ferramentas da nossa cultura. Então, não é à toa que a criança, quando ela vai brincar, muitas vezes ela vai brincar espelhando atividades que ela vê no mundo. Ela vai brincar de histórias de faz de conta, e ela vai encenar histórias que ela vem ouvindo das pessoas da família dela. Ela vai brincar com ferramentas que ela vê na casa, que ela vê as pessoas mexendo. Se as pessoas na casa e as pessoas com as quais ela convive usam muito celular, computador, né, que acaba sendo a nossa realidade hoje muito disseminada, ela vai ter muita curiosidade de mexer também no celular, no computador. A criança ela vai mimificar isso através da brincadeira. E a brincadeira tem um papel fundamental, ela é essa ferramenta de aprendizagem por excelência. O que a gente pode fazer? A gente pode estimular a criança a ter momentos, espaços de brincadeira na vida, na rotina dela, com muito tempo disponível para isso. E, além disso, ajudá-la a encontrar pessoas, outras crianças, de preferência até de idades diferentes da dela, com as quais ela pode brincar. Porque acontece isso nas escolas, né? As crianças até têm algum espaço para brincar nas escolas, né? Criam amizades e tudo mais, ali no recreio, tem um tempinho. Só que, muitas vezes, as crianças convivem muito com outras crianças somente da idade delas. E esse pesquisador, o Peter Gray, vai dizer que existe bastante evidência no sentido de que, com idades distintas, o aprendizado é muito maior. Existem muitas vantagens nesse arranjo, né, das crianças, das mais velhas poderem apoiar as mais novas, poderem ajudar as mais novas a fazerem coisas, a compreenderem coisas, das mais novas se espelharem nas mais velhas, enfim, toda sorte de colaboração que existe nessa dinâmica. Então, assim, quanto mais a gente puder abrir o tempo, abrir espaços para as nossas crianças brincarem em grupo com outras crianças de idades distintas, se possível, na rua, em lugares abertos, se possível com natureza, ao ar livre. Eu sei que, né, nas grandes cidades hoje isso é um pouco mais restrito, mas criar esses espaços talvez seja a coisa mais importante que a gente possa fazer, porque é através da brincadeira que a criança vai descobrir sobre a sua própria inteligência emocional, que ela vai ter inteligência social, que ela vai conseguir executar tarefas cognitivas complexas depois, né? Porque a brincadeira ela permite tudo isso. Perfeito. E aí, eu já pensando aqui nas telas, né? Mas não vou falar nada. Vamos Esse aí aprofundar é dentro outro papo. Essa é outra conversa. Sim. Mas, sim, a importância da brincadeira, né? E aí, pensando agora para dentro da escola, né? Então, você falou, a gente precisa quebrar, né? Ter essa disrupção, né? Do modelo tradicional que a gente tem, e repensar a forma como a gente ensina, né? Sempre que eu tenho uma irmã que ela é professora, hoje ela está dando aula para o ensino médio, mas já deu para o ensino fundamental, e toda vez que eu converso com ela, eu vejo o quanto ela entrou na escola com o objetivo de fazer diferente, de objetivo de ter uma metodologia diferente, e meio que ela teve muita dificuldade, né? Até o ponto de aceitar que, ok, vou passar o conteúdo, em algumas aulas eu vou conseguir fazer o diferente, vou conseguir colocar o aluno no centro e deixar ele mais livre, e algumas aulas eu vou ter que simplesmente entrar na sala e passar esse conteúdo e aceitar que vai ser assim, porque eu não tenho condições, né, e não consigo.
Como que você enxerga hoje, talvez algumas práticas para que esse professor que quer, né, realmente concorda com o que você está seu pensamento, quer mudar, mas que, né, tem essas amarras, tem todo um sistema por trás, o que que você acha que ele pode fazer ou como que você acha que ele pode trabalhar isso numa sala de aula? Acho que tem alguns caminhos. Primeiro, é importante reconhecer a dor dessas pessoas, né? Como essa história que você contou, porque realmente é difícil mesmo. Existe uma pressão muito forte para que quem quer que queira fazer a diferença nesse sistema acabe se adequando, se encaixando dentro do senso comum. Essa pressão, ela vem de vários lugares diferentes, né? Ela vem das instituições, ela vem da liderança da da diretoria, muitas vezes, ou da coordenação, e a gente vive nessa estrutura de trabalho em que as pessoas precisam vender a sua mão de obra para conseguir sobreviver, enfim. Então esse é o sistema que a gente vive e isso tem muitas amarras. Realmente não é fácil. Mas eu acho que tem alguns caminhos que a gente pode pensar para atuar nas frestas e beiradas, né, dentro daquilo que são brechas do sistema, e ali é onde a gente pode trabalhar. Posso dar alguns exemplos aqui. O Zé Pacheco, que acredito que quem esteja nos ouvindo possivelmente conhece, que é um amigo e o fundador da Escola da Ponte, ele diz que para que você consiga começar a fazer essa diferença dentro de uma escola, de um centro educacional, a primeira coisa é você encontrar pelo menos mais um ou dois conspiradores ou conspiradoras, né, pessoas ali, talvez outros professores, professoras, pessoas ali que sejam colegas e que acreditem naquilo que você tá pensando, que estejam olhando para onde você está olhando, e ali você começa a conspirar. Então esse é um caminho. Possivelmente existe ali uma ou outra pessoa, talvez é aquele professor mais desajustado, né, aquela pessoa mais fora da casinha também, inquieta, talvez essa seja a pessoa com a qual você deva marcar um café e começar a conspirar ideias. Outro caminho, tem um outro amigo que é o Tarek Fry, que é um grande educador também, que ele conta, ele foi professor numa escola pública durante uns anos, e ele estava com essa mesma agonia interna, né? Ele queria fazer alguma coisa diferente e estava tentando entender como. E ele criou um evento dentro da escola dele que chama Duelo das Ideias. E aí esse evento acontece uma vez por ano e basicamente é um embate colaborativo entre os alunos e as alunas entre ideias, né? Um debate de argumentos. E aí envolveu toda a comunidade da escola para organização desse evento. Anualmente o evento acontece, ele fica maior, fica mais consolidado. E dentro desse evento, aí eu acho que está a sabedoria dele, ele consegue colocar ali várias pitadas de inovações dentro da direção que ele acredita. Então você consegue ali dentro de uma coisa pontual específica, toda vez que aquele evento acontece, você exerce um poder de contágio Uhum. nas outras pessoas ali que gravitam naquele sistema escola. E cada vez mais essa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você vai insuflando as pessoas, porque elas vão vendo a possibilidade real de transformação. Então, isso também eu acho que é uma estratégia sagaz, a gente pensar em um pontinho, às vezes é um evento, às vezes é uma semana, é um festival, eu não sei o quê, mas que ali dentro, aquele espaço-tempo ali, ele flui de uma maneira diferente. Então dá para colocar coisas ali que talvez em outros momentos na sua aula habitual, na sua rotina, como professor, professora, você não ia conseguir fazer. E aí também é mais fácil de envolver outras pessoas nesse, nesse processo. Vou dar uma terceira possibilidade, acho que tudo isso pode andar em conjunto, né, mas de caminhos mesmo para a gente explorar aqui, que, inclusive, pelo que o Zé Pacheco conta, tem a ver com o próprio início da Escola da Ponte, lá na década de 70, né, quando ele estava começando a pensar, que é você juntar as pessoas
que você trabalha junto, né, a equipe pedagógica, a diretoria, enfim, as pessoas ali que estão responsáveis pela escola, num processo paralelo de estudo, de investigação sobre outras possibilidades de escola. Então, é como se fosse um laboratório do futuro, um laboratório de futuros possíveis, de inovações possíveis. E aí você estabelece isso como um grupo de estudo, como um clube de estudo, sabe? Vamos nos reunir uma vez a cada 15 dias, sei lá, uma vez por semana, num tempinho que a gente tem aqui, e a gente faz um rodízio, por exemplo, cada vez uma pessoa vem e traz um caso para a gente explorar, para a gente estudar, traz um autor, uma autora para a gente se debruçar, traz uns trechinhos, e aí você vai rotacionando isso, vai criando uma dinâmica onde, se por um lado a realidade daquela escola ela vai seguindo o seu curso mais tradicional, por outro você tem ali uma fresta que vai se abrindo de olhar para o futuro possível. E aí você vai contagiando as pessoas nesse processo, porque às vezes as pessoas não querem mudar, não querem, não se entusiasmam com uma mudança, não é porque elas são refratárias, ou resistentes, ou conservadoras, é porque elas simplesmente não sabem que é possível. E aí, se você apresenta alguns, eu gosto de chamar de cajueiros floridos antes dos demais, né? Essa imagem, né, de um cajueiro, de uma árvore que floresceu antes. Se você mostra ali algumas pontinhas, algumas pitadas de possibilidade, talvez você consiga pessoas rapidamente que estejam com você numa transformação efetiva. Então, um laboratório de estudos, né, um grupo de investigação ali para entender outras possibilidades de escola também é um caminho. E aí você encontrando as pessoas com quem vai dando mais chão, né, para você fazer essa mudança acontecer. Legal. Alex, pensando assim, a gente fala muito na educação, pensando na formação desse cidadão, né, para o futuro, né, como é que ele vai ser, minha preocupação é como é que minha filha vai ser quando adulta, né, a gente pensa nisso, pensando nesse ensino, nesse modelo de aprendizagem, né, autodirigida, que cidadão que eu tenho no futuro, né, que ele traz com ele que realmente nos motiva a pensar dessa forma? Sua pergunta é no sentido da conduta do Como aprendiz que isso autodirigido, influencia. como que ele... Exato. Como que isso influencia na formação desse cidadão, desse ser humano, né? Não é cidadão, mas ser humano mesmo. Como se eu tenho alguém hoje com um ensino totalmente, né, tradicional, né, recebendo, né, qual que é a diferença que eu vou ter para a formação dessa pessoa e de uma pessoa que hoje conseguiria, por exemplo, ter uma liberdade de escolher o que quer estudar, né, essa criança que conseguia ter tempo de brincar, de aprender brincando. Qual que é a diferença desse ser humano que a gente está formando? Tem um outro educador que eu gosto bastante, que é o Yaakov Hetch, que é um israelense. Ele é fundador da Escola de Hadera, a Escola Democrática de Hadera, e ele criou as bases do movimento da educação democrática, que é um movimento bastante influente hoje e que já existe em muitos lugares do mundo. No Brasil existem escolas democráticas também, e que dialoga bastante com essa premissa que a gente está falando aqui da aprendizagem autodirigida. Tem outras questões associadas, mas muitas escolas democráticas são escolas onde as crianças têm uma ampla liberdade para criar os seus itinerários de aprendizagem dentro daquilo que faz sentido para elas a cada momento, né? E o Yaakov, ele vai dizer, quando ele estava fundando, escrevendo sobre a teoria desse movimento da educação democrática, que a pessoa cidadã democrática, para ela conseguir realmente exercer sua democracia, ela precisa passar por uma educação, por um sistema educacional, por uma prática de educação que também seja democrática na sua essência. Por isso ele vai levar essa teoria dele para esse lugar também da autodireção. Porque se a gente olha para o que existe hoje em relação à educação tradicional, né, essa educação escolarizada que vem de 3, 4 séculos e a gente continua reproduzindo como
é uma educação baseada em autoritarismo. Essa é a verdade. A gente baseia a nossa educação em uma prática autoritária com as crianças. Inclusive, tem uma relação muito forte com o adultismo, que é essa opressão sistemática que a gente faz. Adultismo é a opressão com relação às crianças, né? É você perceber as crianças como seres inferiores, simplesmente porque elas estão naquela idade ainda, né? Assim como o feminismo tenta lutar contra a inferiorização das mulheres, né? Então, o que a gente tem hoje como paisagem educacional tradicional é uma paisagem antidemocrática. Se aquela pessoa não consegue, aquela pessoa, criança, adolescente, jovem, que está ali dentro do sistema da escola, se ela não consegue se ver representada, se ela não consegue ver sentido, se ela não consegue exercer a sua própria vontade dentro dos caminhos que são oferecidos, o que existem, ali, as possibilidades que existem dentro daquele contexto, ela vai crescer internalizando algo como uma passividade em relação ao seu meio. E isso se revela em muitos aspectos diferentes, né? Na política, como a gente tem, nós somos acho que não estou falando nem de Brasil, né? A gente tem uma passividade em relação a como que a gente encara os mandos e desmandos da política em relação ao seu próprio trabalho. As pessoas são passivas no trabalho, elas não conseguem perceber o que está em jogo ali, não conseguem se colocar, têm dificuldade de inovar, tem dificuldade de se mover junto com as mudanças, ou então de criar algo novo se não concordar com a mudança, enfim. Então, em múltiplas esferas da nossa vivência social, como pessoas adultas hoje, né, no mundo que a gente tem, ter crescido nesse sistema educacional antidemocrático tem consequências. Então, eu acho que se a gente conseguisse mudar isso, eu sei que essa mudança é difícil, ampla, precisa acontecer em múltiplos lugares ao mesmo tempo, né? Mas se a gente conseguisse fazer essa utopia acontecer, eu acredito que a gente teria pessoas que seriam agentes transformadores da sociedade de fato, né? Pessoas que conseguiriam ter mais pensamento crítico, fazer suas próprias escolhas, ter uma vida, exercer o seu bem viver, né, dentro das suas vidas, das suas escolhas de vida, a partir daquilo que faz sentido, né, e não só ficar vivendo no piloto automático 24 horas por dia, como muitas pessoas acabam vivendo. Você trouxe alguns nomes, né, de educadores que você conhece. Você tem, por exemplo, ou projetos ou escolas que estejam conseguindo fazer isso, para trazer que é possível fazer isso, né? Porque a gente tem muito educador que nos ouve, a gente fala com diretores, né? Quem está conseguindo olhar para a aprendizagem autodirigida hoje? Tem muitos exemplos, tanto no Brasil quanto fora. É muito fascinante a gente ir percebendo, né, como que existe muita coisa. No Brasil, eu citei aqui o Zé Pacheco, acho que faz, para quem quiser ter um banho de inovação educacional e ver alguém que está metendo o pé na porta, né, com todo gosto e toda a sabedoria nesse sistema, faz muito sentido seguir ele. Tem o movimento das escolas democráticas no Brasil, posso citar aqui a Politeia, por exemplo, a Escola Politeia, em São Paulo, que é uma escola democrática que tem uma prática lindíssima, inclusive dentro disso que a gente está falando aqui, do paradigma da autodireção, também tem práticas super interessantes. Fora do Brasil, a gente tem algumas redes que são bem importantes e também tem alguma capilaridade aqui, como a SDE, a SDE é uma sigla, né, para Aliança pela Educação Autodirigida, ou então Aliança Internacional pela Educação Autodirigida. Eles têm um site, acho que é
selfdirected.org, alguma coisa assim, mas se digitar no Google acha. E essa é uma rede que representa a educação autodirigida no mundo, né? Então ela é muito interessante porque ela levanta essa bandeira, é uma bandeira pouco levantada ainda hoje. Quando você pensa nos movimentos de renovação educacional hoje, existem algumas direções que esse movimento toma, mas o movimento relativo à autodireção, que é essa liberdade das crianças aprenderem aquilo que faz sentido aprender e como, também com seus comos, né? Isso não é tão colocado hoje ainda é uma pauta marginal. E essa rede, essa aliança é uma instituição que leva isso a cabo, e é bem interessante. Tem a rede de ecoversidades também, que eu faço parte, que é uma rede global de instituições, projetos, coletivos ao redor do mundo que propõem essa outra maneira de perceber a educação no contexto da educação superior, da educação de pessoas adultas, muito com uma linguagem de resgate à ancestralidade, de saberes tradicionais, muito conectado com a emergência climática, com a política que a gente está vivendo hoje no mundo. A rede de ecoversidades está muito ligada a esses movimentos. No Brasil existe também a rede brasileira, inclusive houve um evento global dessa rede aqui no Brasil, alguns anos atrás. Então, acho que essas redes elas têm um potencial muito legal de abrir caminhos, né? Quando você se vincula a uma rede dessas, entra no site, você consegue encontrar um monte de coisas, uma curadoria imensa de autores, autoras, projetos, casos, inspiradores, materiais, ferramentas, que acho que abre muito caminho, corta muito caminho nesse sentido. E o Yaakov, né, que eu comentei, que é um educador israelense que eu gosto bastante, ainda está produzindo coisas, Yaakov Hatch, tem um livrinho dele, que é Educação Democrática, o começo de uma história, que eu recomendo demais, mudou minha vida quando eu li, há 10, 12 anos atrás, vale muito a pena também. Eu vou pedir para o pessoal colocar na descrição do vídeo depois essas referências que tu trouxe, para quem quiser acessar ali no YouTube, consegue pegar também essas referências, eu acho que facilita. Alex, nosso tempo está acabando, eu ficaria mais meia hora aqui, pelo menos, para a gente conversar, mas queria que tu compartilhasse o teu perfil, para que quem ainda não te conheça possa te seguir, acompanhar teu trabalho, né? Sei que tu está com um projeto novo também, se tu quiser aproveitar para trazer também, fique à vontade. Então, meu perfil no Instagram é alexbretas11, número 11 mesmo. No LinkedIn também, as pessoas podem me achar na busca lá, Alex Bretas, um dos que aparece sou eu. E tem meu site, que é alexbretas.com. Eu redefini meu site recentemente, aí lá tem mais organizadinho as coisas do meu trabalho. Eu escrevo muito a respeito desses temas. Tenho um trabalho autoral desenvolvendo essas ideias com alguns conceitos específicos dentro dessa pegada da aprendizagem autodirigida. Então, lá no site dá para encontrar mais informações sobre isso. E esse projeto novo que você citou é o livro da aprendizagem autodirigida em comunidade, ou então A2C, né? A2, aprendizagem autodirigida, 2As, e depois comunidade, C, que é uma sistematização desses últimos 10 anos que eu venho pesquisando sobre isso e praticando, experimentando comigo mesmo, com outras pessoas, com comunidades que eu crio, ou então que eu faço parte, que é uma ideia ousada de tentar criar uma espécie de modelo ou de arcabouço teórico, prático, para as pessoas poderem aplicar isso dentro dos seus projetos, das suas escolas, universidades, empresas, organizações, ou então criando seus próprios grupos, de uma maneira que elas possam vivenciar o aprendizado autodirigido, esse aprendizado que a gente está falando aqui, onde as pessoas descobrem as coisas por si mesmas, onde elas têm liberdade para aprender, mas que elas façam isso em comunidade, porque é muito mais gostoso fazer assim e amplia muito as possibilidades. Lembrando que aprender de maneira autodirigida não é a mesma coisa que aprender sozinho, né? São coisas diferentes. Então, esse é o meu novo projeto, eu estou escrevendo esse livro, estou começando agora,
e eu propus a escrita de um livro a céu aberto, ou então um livro em voz alta, né, que é um livro que eu estou escrevendo, eu compartilho as coisas que eu estou escrevendo enquanto eu escrevo. Então, quem quiser apoiar esse processo, esse projeto, é só você fazer uma contribuição simbólica a partir de R$ 15. No meu site você encontra o link para fazer isso. E com R$ 50 você compra uma cópia do livro impresso, que vai sair no ano que vem. Então, uma espécie de pré-venda. E é uma maneira também que eu encontrei de conseguir escrever de fato, porque eu estava procrastinando muito. E aí eu falei, não, eu vou juntar um grupo de pessoas para vir comigo. E vou fazendo isso, né, compartilhando esses pedaços de livro em voz alta, porque é uma maneira também de eu me engajar mais nesse processo e trocando, né, que é uma coisa que eu gosto muito. Então isso também está acontecendo no momento, está sendo super divertido. Então quem quiser apoiar, quem quiser se juntar nessa aventura, é só encontrar o link lá no site. Perfeito, a gente vai deixar o link também, anota aí, Lu, para a gente deixar o link também na descrição. Lex, queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua presença aqui, foi muito rico, assim, adorei conhecer teu conteúdo, adorei conhecer o que você escreve, foi uma honra te receber mesmo aqui, foi muito importante pra gente. Obrigada, tá? Obrigado, gente. Gente, para quem nos acompanhou, obrigada por ficarem até aqui com a gente. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreve para receber as notificações dos próximos episódios. E também a gente está no Spotify, então para nos ouvir por lá. Até mais, até o próximo Clipcast.